Visão para jogo tá de volta para a gente analisar Corinthians 2, Santos 1. Mais uma vitória do Timão para cima do Peixe. Dessa vez, Neymar não esteve em campo. Pois é. Tô aqui com o Vincenzo Dalicani para a gente mostrar como a bola parada, Vincenzo, Vamos nessa. resolveu o Clássico Paulista. Resolveu. E assim, um jogo nervoso, né? Um jogo complicado, um jogo que não tiveram tantas chances de gol assim pros dois lados, mas na bola parada, o Corinthians resolve e o Santos também teve o gol marcado. É interessante, é maneiro, vamos nessa. O Depay já sabia que alguma coisa ia acontecer. Olha a carinha que ele faz. Dá até uma piscadinha pra câmera, pô. Já E assim, sabia que alguma coisa ia acontecer. antes da gente ver o lance aqui, só pra gente comentar um pouquinho, esse tipo de jogada, cara, deve ser tão treinada Com que certeza. quando Com certeza. acontece e dá certo, o Ramon no banco de reservas deve ter aberto um sorriso Cara, gigantesco, e né, assim, cara? olha o mundo do futebol. O Nicolas Jover, que é preparador de goleiro do Arsenal, ele ganhou grafite em muro, ele ganhou bandeira, ele ganhou canto da torcida, porque o Arsenal é o melhor time do mundo no quesito. Então, a bola parada, ela tem um papel tão essencial no futebol hoje em dia, ela resolve campeonato, ela É resolve detalhe, né? pontos. Detalhe faz a É diferença um total. detalhe que faz completa diferença. Esse time do Arsenal, assim, é sensacional na bola parada e em algum momento da temporada inglesa, agora não mais porque o time melhorou ofensivamente, apesar de perder quase todos os atacantes do elenco por lesão. Mas em um momento da temporada, os gols de bola parada foram a maior parte dos gols do Arsenal. E o Corinthians, e aí imagino a felicidade da comissão técnica, né? O Corinthians conseguiu resolver numa jogada de fato ensaiada. E quando a gente olha, Vitinhos, rapidamente aqui para a Sim, grande área, 9 jogadores do Santos, Soteldo aqui é o 10º, todos os jogadores, 9 aqui dentro sim. e o Soteldo lá fora, contra 5 do Corinthians. Você olha uma imagem dessa e fala, cara, difícil sair um gol, né? Vai acontecer Mas como, as né? movimentações que acontecem quebram toda a dinâmica do time que está É defendendo. interessante. Depay na bola, o Memphis por aqui, o Garro já próximo. Dá pra até voltar, Andrés, porque eu quero mostrar o que faz o Yuri Alberto na jogada. O que faz o centroavante do Corinthians na jogada. Aqui ele tá na segunda trave. Se a gente voltar no começo do lance, pode dar o play, Andrés. Ó, ele tá aqui na primeira trave. Ele olha, se movimenta e vai ficar aqui na segunda, nas costas do JP Sherman. O lateral direito do Santos não se liga que o Yuri Alberto tá por ali. O Yuri Alberto só faz o movimento para não ficar em impedimento. Só faz o movimento para sair da posição de impedimento. E a jogada aqui é perfeita, envolve o trio do Corinthians mais uma vez na temporada. Você tem o Memphis para bater o escanteio, o Garro para receber. O Memphis recebe de volta e tem a qualidade para de fato conseguir fazer esse cruzamento. E outra coisa, o batedor com a perna para dentro, né? O Garro normalmente tem as bolas paradas do Corinthians, o batedor com a perna para dentro, então muda, né? Não era o Garro, era o Memphis, para ele receber em condição de fazer essa curva para dentro, né? Essa curva pro caminho do gol. E aí é interessante demais. E aí o Yuri Alberto, logicamente, fica em posição legal, escapa do JP Sherman e finaliza livre de marcação. É muito bem feita a jogada, desde a atração dos jogadores do Corinthians para a primeira trave para ter a atenção na marcação do Santos, a movimentação do Yuri Alberto de sair da primeira trave e vir à segunda, e aí esse detalhe que é a mudança do batedor. Normalmente o Garro bate. Nesse bateu o Memphis, a jogada aconteceu, o Memphis conseguiu um baita cruzamento. E a gente vê o escanteio curto sendo cada vez mais usado, né? Sim. Porque de fato ele causa uma movimentação na defesa. A partir do momento que você toca para o companheiro e sai, a linha de impedimento também sai. E aí Exatamente. a defesa tem que se mexer. O Yuri Alberto, a gente fala que tem muito faro de gol, né? Um centroavante como ele. E, cara, a leitura dele Sim. o faro de gol é a leitura. É o jogador se posicionar de uma forma que ele já tá esperando mais ou menos aquela jogada. E aí vai muito do treinamento que eu falei, dele conhecer o companheiro, saber Exatamente, onde o velho. Memphis vai bater. E assim, o Yuri Alberto já mostrou essa qualidade e se confirma cada vez mais como um grande centroavante, porque o cara pode falar, essa bola é fácil de empurrar, né? Sim. Mas ele estava posicionado perfeito ali, porque se ele tivesse no primeiro pau, ele não pegaria essa E o bola, né, Thiago? próprio Yuri teve um momento em que ele perdeu gols dessa maneira, né? Foi um hate absurdo nele, foi uma parada que talvez não devesse acontecer, e talvez ele não fosse, nunca foi esse jogador ruim que muita gente pintava, mas não é um gol fácil, não é um lance fácil, tanto que o próprio Yuri já perdeu gols assim na carreira, né? Então assim, não dá pra gente questionar a qualidade do Yuri pra finalizar essa jogada. Outra parada pra gente falar é do gol do Santos também, do gol de empate da partida. O Corinthians tem tido nesse começo de ano dificuldade em envolver o trio. Envolver Memphis, Garro e Yuri, né? Até tem um número bem interessante, inclusive o Paulo Calçade trouxe no linha de passe da ESPN. Santos e Barcelona entraram mais de 60 vezes no último terço jogando contra o Corinthians, em 2 jogos, né, nos 2 últimos jogos do Corinthians. O Corinthians contra Santos e Barcelona entrou no último terço 30 vezes, pouco mais de 30 vezes. O que isso significa? Os adversários atacam muito mais que o Corinthians, entram muito mais na zona perigosa do campo que o Corinthians, né? O Corinthians, quando não tá no último terço, não envolve Garro, Memphis e Yuri.
não consegue colocar os 3 melhores jogadores do time e os 3 mais que podem aproveitar essa individualidade no jogo. Não envolve esses caras. Então, se entra pouco, aproveita pouco dos caras. A jogada de bola parada foi para aproveitar, passou no pé dos 3. O gol do Garro, que a gente vai ver aqui também, e aí você se pergunta por que bola parada? Você vai ver daqui a pouquinho. Mas assim, também é uma questão. Individualidade. Último terço com o Garro com a bola no pé. Então assim, a bola parada aparece novamente como não só uma possibilidade de ter uma jogada perigosa, mas para envolver os jogadores mais perigosos do time também. Vamos com o gol do Santos, o Guilherme na bola, ele vai bater muito bem na segunda trave para o Tiquinho cabecear. Não é um lance em que a gente tem como destacar muita coisa, mas a movimentação do Tiquinho é mais interessante. Por quê? Ele está sendo marcado por um jogador mais baixo, que é o José Martínez. Normalmente não é o José Martínez que vai subir com o Tiquinho, isso não é pensado. Não é, o José Martínez sobe com o Tiquinho, porque ele é um jogador mais baixo. O Tiquinho vai disputar com um zagueiro, normalmente. O José Martínez está lá para dificultar a movimentação dele. O Tiquinho dá 2 passos para o lado e sobe para trás. Estou até saindo da câmera para demonstrar a movimentação dele. Dá até para a gente voltar um pouquinho. Ele dá 2 passos. Sabe o basquete? Vou fazer uma analogia. O fadeaway do basquete, que o jogador está de costas para a marcação, ele gira, pula para trás e arremessa. O Tiquinho faz quase um fadeaway na jogada. Ele pula para trás e cabeceia. E aí ele escapa do José Martínez, que não consegue atrapalhar essa movimentação para trás, e também escapa do zagueiro que sobe junto com ele. O Tiquinho fez 2 gols contra a Inter de Limeira, né? Sim. 2 escanteios batidos pelo Neymar, que Pelo foram Neymar, exatamente. idênticos a esse lance praticamente, né? Sim. De fato, é mais uma vez aquela questão do faro de gol, né? Exato. E aí o faro já de técnico, gol, o né? jogador, tá muito fácil, ele recebe na pequena Nada área. fácil, Cara, é se desvencilhar da marcação, conseguir ler a jogada. E a gente sabe, qualquer pequena movimentação dentro da área numa bola parada faz toda a diferença. É o gesto técnico do E jogador. mais uma vez, né? O time do Corinthians estava todo posicionado, com Sim. muita gente dentro da área e dificilmente você imagina que vai ser um gol. E é uma dificuldade dos dois times, né? O Santos toma um gol pelo alto, com um erro do João Basso, que vai mal na jogada no primeiro jogo contra o Corinthians, aquele golaço que faz o Yuri Alberto, e agora de novo, o Santos toma um gol de bola parada. O Corinthians também tem sofrido na bola alçada para dentro da grande área. E essa jogada, com a defesa postada, e assim, a jogada do Corinthians teve movimentação, teve envolvimento dos 3, teve a saída no escanteio curto, teve variantes que dificultam a marcação. A jogada do Santos, não. A jogada do Santos foi um escanteio simples, que tomou o gol e, assim, erro da defesa. E o Corinthians no jogo contra o Barcelona. A gente vai até aproveitar o gancho Vai aqui, ter. Vitinhos. Vai ter análise, tá, de Corinthians e Barcelona, como o Timão pode vencer o Barcelona, Sim. os pontos fracos que a equipe equatoriana tem e o que deu errado no jogo de ida. No jogo contra o Barcelona, o Corinthians sofreu muito na bola parada. Sim. E é um time que vem demonstrando essa fraqueza, né? E assim, não é por falta de ter jogadores ali com capacidade para isso. O Corinthians entrou ontem com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, que são jogadores que são bons na bola parada. São Principalmente jogadores o Gustavo altos, Henrique, sim. são jogadores altos ali. Então deveria ter um melhor aproveitamento, né? É. Mas de fato, mais uma vez. O Félix Torres é questionável, tá? É. Não é um jogador que vai tão bem assim por si. O Gustavo Henrique, sim. O Gustavo Henrique é conhecido por isso, é um jogador alto, estatura. Quase 2 metros de altura também. Então, assim, aí se não for bom nisso, também vai ser no quê, né? Por que é bola parada o terceiro gol do Corinthians? O gol sai de uma falta. Beleza, não é uma falta direta, tá? Mas o gol é gerado pela cobrança de falta e eu vou explicar por quê. A batida, o Garro vai fazer uma batida sensacional e o Brasão vai fazer uma defesa espetacular. Dá pra Jogou gente soltar o muito lance. Brasão, hein, cara? Exatamente. Tá muito bem no gol do Santos. Exatamente. Então o Garro vai bater. A gente pode soltar o lance pra galera ver também. O Garro Já tá bate no movimento, a falta, o Brasão pega, Defesaço. sensacional, e a bola vai sobrar. Por que o gol é gerado pela bola parada? Pausa aí pra mim, Andrés. O Santos tá desorganizado. Onde tá o Gil? Olha onde tá o Gil. Né? O Gil, zagueiro, né? Teria que estar posicionado numa maneira defensiva, uma maneira na última linha da defesa. Mesmo. O Santos tá todo bagunçado, o Tassiano tá por aqui. Então, assim, não é uma questão que fica tão simples assim defender uma segunda bola de cobrança de falta. E olha como é difícil a vida desse jogador aqui, que eu até não consegui identificar É o quem é nesse JP momento. Sherman. JP Sherman. Cara, ele fica na dúvida. Se ele sai aqui pra tirar essa bola do José Martínez, o que Sim. seria o ideal pra tentar evitar esse cruzamento, ele abre um espaço aqui que pode ser muito atacado aqui pelo Ranieri, que tá aqui na jogada. O Corinthians também tá desorganizado, tá tudo errado. Então, assim, é difícil você sustentar daí ele um fica sistema na de dúvida. marcação quando tá todo mundo mal posicionado. E é o todo mundo Tassiano posicionado marcando errado. o Ranieri. Exatamente, exatamente. Tá sendo que beleza, foi volante em momento da carreira, mas não tem sido. Mas assim, são coisas, movimentos que são naturais no jogo de futebol, né? O jogo, quando é pausado, quando é mostrado Sim. taticamente, é muito legal. Mas acontecem variantes durante uma partida de futebol que você não consegue prever. Acabaram de bater uma falta, o goleiro defendeu, a bola voltou, um rebote, o time tá Sim. totalmente posicionado de uma forma diferente para defender e o time que tá atacando também tá posicionado de uma forma diferente. Exatamente. Então são variantes que acontecem. E assim, dá pra gente entender também como individualidade, não só na conclusão do Garro, mas na movimentação que ele faz. Dá pra soltar o lance pra gente. O Yuri Alberto tá posicionado por aqui, Pedindo a bola. o Carrilho tá aqui. Olha o Garro, levanta os dois braços. Levanta os dois braços e faz o movimento na entrada da grande área. E domina aí.
qualidade. É piada o que joga o Rodrigo Garro, questão técnica, né? Hoje, ainda mal fisicamente, ainda um jogador que nessa temporada pelo Corinthians não tem conseguido, de fato, agregar quanto agregou na temporada passada, mas assim, muita qualidade para finalizar a jogada, muita qualidade para bater bem de perna esquerda, é um jogador, assim, muito diferenciado. Então, assim, chega no fundo o Angileri, ele levanta os 2 braços e faz o movimento de se aproximar da jogada. É individualidade, né? Quando o Corinthians entra no último terço com o envolvimento de Garro, Yuri ou Memphis, normalmente as coisas acontecem. Normalmente as coisas boas saem no ataque do Corinthians. Isso é mais um exemplo. Então, assim, o primeiro gol é causado por uma bola parada que tem envolvimento dos 3. O segundo gol do Corinthians é causado também por uma bola parada. Não de maneira direta, mas a desorganização que sai depois da batida de falta do Garro que gera o espaço necessário para ele conseguir fazer o gol. Então, assim, a individualidade ajuda muito o Corinthians. E a bola parada nesse jogo contra o Santos, apesar de ter causado o gol do Santos, também resolveu a parada para o Corinthians se tornar, mais uma vez, finalista do Paulistão depois de 5 temporadas, né? Exatamente. A última vez foi em 2020, foi vice-campeão. O último título do Corinthians, 2019. Timão tá de volta para a final do Campeonato Paulista. Lembrei de uma parada. Você citou o jogo da Inter de Limeira. A bola parada do Santos também ajudou nesse jogo e assim, o Neymar é um expoente sensacional nessa bola parada. Talvez o jogador que melhor bate na bola no futebol brasileiro, né? Então, para mostrar de novo a importância, de novo essa parada que é tão importante você ter um jogador que consegue bater bem na bola e jogadores que conseguem subir bem para fazer o gol, caso do Tiquinho Soares no gol do Santos. Perfeito. Que falta fez o Neymar em 22 anos. Ah, fez Isso falta. aí é um assunto para outra análise aqui nossa, É mas o verdade. Neymar fez muita falta, o Santos fica pelo caminho. Corinthians finalista mais uma vez, volta a tentar conquistar o Campeonato Paulista, título que não vem desde 2019, quando conquistou aí um tricampeonato em sequência. Professor Fábio Carilli, hein? Professor Fábio Carilli, agora Ramon Dias, né, É, tentando colocar de volta aí, né, o Corinthians trazer de volta no o caminho dos carilismo. títulos, carilismo. Isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo de análise, compartilha com a galera. A gente faz conteúdo com muito carinho, muita dedicação para você. O que a gente pede em troca é a sua inscrição e compartilha nos grupos dos corintianos, nos grupos dos santistas, para entender um pouco mais como funciona. Lembrando que esse quadro aqui é um patrocínio da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Deixa o seu like, não se esquece de compartilhar com a galera e comenta aqui embaixo se quiser alguma análise de algum time específico. Até o próximo vídeo.